Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um Leituras no Ecrã. O meu nome é Sara Magalhães e sou aluna do terceiro ano do curso de Ciências da Comunicação. Serei também, ao longo dos próximos minutos deste episódio, a vossa anfitriã. O tema do programa de hoje é a desinformação e a manipulação na era digital e vamos procurar neste programa dar dicas aos nossos espectadores de como distinguir informações falsas de informações verosímeis e dar também um pouco de contexto sobre este tema, que cada vez tem mais peso sobre a sociedade. Para cumprir tais objetivos, quem é melhor para o discutir, senão o jornalista da RTP, Daniel Catalão. Doutorado em Médias Digitais pela FEUP e especializado em audiovisuais e produção dos média pelo Instituto Politécnico de Bragança. Daniel Catalão atua na área do combate à desinformação, ensinando técnicas e ferramentas para detectar conteúdos falsos na internet, além de formar os seus alunos em literacia mediática, nas cadeiras que leciona na Universidade Lusófona do Porto. O jornalista fez também parte do projeto internacional de investigação em literacia e educação para os média, o Radioactive Europe e o Radioactive Portugal, que ganhou, em 2014, o Prémio de Inclusão em Literacia Digital, atribuído pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Ora, feitas as apresentações, começo por lhe dar as boas-vindas ao Estúdio de Televisão da Universidade Fernando Pessoa e agradecer, claro, a sua presença, ainda para mais, visto que ainda há pouco regressou do Brasil, onde esteve a cobrir as eleições. Bem-vindo, obrigado pelo convite, é sempre um prazer vir aqui à Universidade Fernando Pessoa. Para começar esta reflexão sobre a desinformação e a manipulação na era digital, começo por lhe perguntar como é que a desinformação poderá ter afetado o resultado das eleições brasileiras. O problema da desinformação é muito grave porque se consubstancia em bolhas que são criadas pelos próprios eleitores e, de facto, eles fecham-se, ficam muito fechados. E no Brasil, nomeadamente, e o cenário está muito bem estudado e há inclusive um processo judicial em curso, a área de apoio de Jair Bolsonaro tem mesmo um grupo que é chamado o Gabinete do Ódio, que são milícias digitais. Há um processo em curso no Supremo Tribunal Federal, né, que detectou a existência de perfis claramente organizados e que trabalham organizados para criar, tumultuar, como dizem eles, todo o processo. E isso tem uma importância muito forte para dirigir a opinião e criar ideias no eleitorado. E, portanto, há uma manipulação, de facto, que é muito grande no momento das eleições. Nós tínhamos vivido isso nos Estados Unidos, vivemos-lo em 2018 no Brasil com muita força, porque houve à altura o aproveitamento do WhatsApp e ninguém estava à espera disso, que é uma forma muito fácil de espalhar informação. E agora, apesar de se estar mais atento, a realidade é que a desinformação continua a ter muita força. É claro que depois teve, no caso brasileiro, a resposta do outro lado. E, portanto, o que é que acontece? Há uma poluição completa da informação nos grupos do WhatsApp, do Facebook, nomeadamente, que são muito usados, e depois através do Twitter. E eles são muito complexos, este tipo de informação falsa, porque se dissemina muito rapidamente e, como disse, reforça muito as convicções das pessoas, porque ninguém está aberto àquilo que os contraria, não é? É sempre muito difícil pensar e refletir quando nós temos uma convicção e aparece uma ideia oposta. É muito difícil aceitá-la, porque temos que parar, refletir, mas isto questiona aquilo que eu penso, não. É muito mais fácil quando recebemos essa informação. E quanto mais espetacular ela for, mais fácil, mais credível ela é inacreditável. As coisas mais absurdas ganham uma dimensão muito grande e, portanto, viveu-se aqui uma guerra paralela nas redes digitais, no mundo digital, com acusações de um lado e do outro muito fortes, que levou à intervenção da Justiça com iniciativas novas, depois podemos mais adiante, se calhar, para não estender agora muito a minha resposta, que é a tentativa de como é que a Justiça está a tentar pôr travão a esta disseminação de conteúdos falsos. Isso, acho que foi uma novidade que ainda não aconteceu em mais lado nenhum, esta tentativa do Poder Judicial reagir rapidamente, porque isto é mesmo complexo, porque este exacerbar de atitudes que se verifica em função da desinformação leva a consequências depois físicas, como vimos, com agressões, mortes, e isto é extremamente complicado. Portanto, nós não estamos a falar de um assunto de brincadeira, não é? Quando falamos da desinformação e do efeito do mundo digital, isto não fica apenas não é um jogo de vídeo, isto tem consequências na vida prática, não é? Por exemplo, o jornalista agora referiu
que se usa cada vez mais as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, e são meios que nós usamos muito na nossa vida. Todos os dias estamos ligados a estas redes sociais. Como é que podemos fazer o combate à desinformação? Que ferramentas é que podemos usar para isso? Para já, eu vou dizer algo que é extremamente importante. Há uma responsabilidade, acima de tudo, do jornalista e dos órgãos de comunicação social. Porque, primeiro, os jornalistas têm que se credibilizar a si próprios e aos órgãos onde trabalham, para serem as bússolas de referência, okay, da informação. Porque se isso acontecer, se eles forem as bússolas, nós podemos seguir a estratégia mais simples, sempre, que é, se nós encontramos algo no mundo digital espalhado nas redes sociais, nomeadamente no Facebook e no Twitter, que são ferramentas para disseminar muita informação visual, inclusivamente, e depois o WhatsApp, que incorporados em grupos nos leva a ser encharcados de informação. Se nós recebemos essa informação, antes de acreditar nela, ou antes de a espalhar, porque agora é muito fácil, não é? Nós fazemos logo o forward, seguimos logo para toda a gente. Antes disso, tentar refletir um pouco, parar para pensar, mas isto será mesmo assim? Será que isto é verdade? Deixem-me procurar nos órgãos de comunicação social, se isto aparece em algum lado. Não é? Mas, quer dizer, se a informação não aparece depois em lado nenhum, é muito estranho que, se a notícia é tão espetacular, que nenhuma televisão, nenhuma rádio trata o assunto. Sim, exato. Quer dizer, este é um ponto básico, para mim é basilar. Mas isto não acontece, isto é tão óbvio, mas que não acontece. Portanto, as pessoas recebem as informações no WhatsApp, veem, é inacreditável e passam. Eu vi vídeos com claras montagens, com dobragens, não é? Que tu vês que aquilo não bate certo, a boca com o que estão a dizer, e as pessoas passam na mesma. Portanto, mesmo o mais absurdo, a informação mais absurda, consegue passar. Portanto, o primeiro ponto é desconfiar sempre, não é? Não vale a pena. A não ser que estejamos por maldade. E aí sim, se as pessoas estão por maldade para difamar, então aí repassam a informação tranquilamente. Agora, se é um cidadão, tem que desconfiar primeiro, tem que ver, mas isto é verdade, a pessoa disse mesmo isto, mas em que contexto é que disse isto? Quando é que disse isto? Deixa-me procurar nos outros órgãos de comunicação social, deixa-me procurar nos jornais, nas televisões, nas rádios. Ninguém fala sobre isto. É muito estranho. Portanto, não venham com a ideia de que, porque os mídias estão a abafar, é aquela ideia sempre, a teoria da conspiração. Eles não falam, não é? Porque normalmente a tendência é essa. O que a mídia não quer que te diga, não é? Como dizem, o que é que os órgãos de comunicação social não querem que tu saibas? É mais fascinante assim. É mais fascinante sempre, não é? Obviamente, estão todos envolvidos, não é? Portanto, as pessoas que se deixam envolver e se deixam manipular acham que nós nos reunimos todos, de repente, os diretores dos órgãos de comunicação social, os subdiretores, os jornalistas todos se reúnem numas catacumbas para decidir o que é que não vão dizer. Não, nós não vamos dizer. Mas isto é completamente ridículo. Só que nós não podemos ignorar que isto é a realidade. Esse é que é o problema. E, portanto, para não dar a batalha como perdida, nós temos que começar por algum lado. E para algumas pessoas é quase uma guerra já relativamente perdida, porque entraram no mundo digital e foram surpreendidos, foram absorvidos por este mundo todo do Facebook e do WhatsApp e acreditam no que lá está, acreditam piamente naquilo, porque está lá. Portanto, a nossa estratégia, e daí esses projetos de que falavas há pouco em que eu tenho estado envolvido, é nós começarmos pela base. Eu dou sempre a ideia, dou sempre o exemplo de quando começámos o processo da reciclagem. Hoje falar para ti em reciclagem é uma coisa banal, não é? Não falas em lixo, falas em reciclagem. Sim. Quando pegas numa garrafa de plástico não pensas em tirar ela para o lixo. Exato. Pensas em colocá-la no sítio certo. Se tiveres um cartão, já pensas em colocá-la no sítio certo. Portanto, onde é que nós temos que atuar? Nós temos que atuar nas escolas, no básico. Temos que começar por baixo. Estimular os miúdos. Estimular as crianças, os jovens, a perceber os média, qual é este ambiente em que eles estão, o contexto digital, porque no digital está tudo junto. É preciso perceber o que são os órgãos de comunicação social, o que é o jornalismo e o que é o resto. Isso é que é importante. E daí para cima, depois os miúdos vão começar a influenciar os mais velhos e eles próprios vão crescendo e há um panorama que se cria. Mas isto vai levar algum tempo. Lembro-me quando passou a ser obrigatório o cinto de segurança. Hoje ninguém pensa sequer que quando entra num carro não pôr o cinto de segurança. Sim. É um ato normal. Mas houve tempos em que não era assim. E eu lembro-me que a polícia fazia
ações junto às escolas e aos infantários, para estimular as crianças a pôr o cinto de segurança, e as crianças já incentivavam os pais a dizer não, é obrigatório, a partir de agora é obrigatório. Houve um tempo em que não era obrigatório. Sim, sim. E, portanto, este efeito tem que ser ao contrário, não pode ser de cima para baixo, é de baixo para cima. Percebes? É essa a estratégia que nós temos que seguir para poder diferenciar o que é jornalismo do que é o resto. Só para terminar a minha resposta, para não ser mais longo, é que nós tivemos um tempo em que nós íamos aos quiosques e era muito fácil. Nós tínhamos as revistas, o jornalismo e o que não era jornalismo, não é? Temos os jornais, as revistas jornalísticas, depois tens as fofocas, as revistas... Hoje em dia não, tu abres um site e no meio das notícias aparece publicidade, mas a publicidade é exatamente, graficamente, é exatamente igual às notícias. E quem não estiver preparado para isso pode achar que é a mesma coisa. Sim, sim. E não é. Exato. E aí é que reside um dos problemas. Sim, que é preciso estar preparado para isso, para mesmo o reconhecimento visual do que é que tem à sua frente. Sim, e a tendência é até as notícias serem cada vez mais sensacionalistas em termos de aspecto, para chamarem mais a atenção. Daí eu te dizer logo no início que a primeira responsabilidade também parte dos jornalistas. Porque se os jornalistas resvalam para esse tipo de comunicação, então é mais difícil tu percebes o que é jornalismo do que não é jornalismo. E aí sim tu começas a ter problemas. Nós em Portugal até temos um código deontológico e até acho que dentro do panorama internacional, apesar de todas as críticas ou as falhas que possa haver, eu acho que nós temos um jornalismo que é exemplar. Que é algo que não acontece noutros países, ou falando em concreto no Brasil, que estive agora, há muitos órgãos de comunicação social onde a mistura é completa e onde a atitude do jornalista é de um apoiante claramente. E a linguagem não é objetiva, não tenta ser isenta, não, é mesmo parcial. E, portanto, há uma desconfiança em relação aos órgãos de comunicação social. Mas eles não são todos assim, mas alguns são. Pois. E então desconfia-se porque se acha que são todos iguais e mete-se tudo no mesmo pacote. Exato. E esse é que é o drama, não é? Se há uma descredibilização do jornalismo, então aí a guerra está perdida, não é? Exato, acabamos por generalizar. Sim, fica tudo misturado. Exato, Exatamente. Continuamos já o debate deste tópico. Passamos agora para a primeira rubrica das leituras no ecrã, em que Natália Silva nos vai dar a sua sugestão de leitura de um livro que relata a relação entre o jornalismo e a sociedade. Nesta rúbrica do Leituras no Ecrã, eu vou dar uma dica de leitura para vocês. O livro Fábrica de Mentiras, Viagem no Mundo das Fake News, do jornalista Paulo Pena. Ele foi editado em 2019 na editora Objetiva. Esse é o segundo livro publicado pelo jornalista Paulo Pena e aqui ele faz uma reflexão sobre a relação do jornalismo e a sociedade, sobre desinformações, as mentiras e muitos temas atuais. As tão faladas fake news têm se mostrado um entrave nas democracias ao redor do mundo e uma incubadora de ódio social. Das discussões em torno do Brexit, às eleições do ex-presidente americano Donald Trump e do brasileiro Jair Bolsonaro, a desinformação pode ter sido preponderante na escolha dos votos. Este livro ele mostra os bastidores por trás das construções das fake news, como chegamos na era da desinformação e o que podemos fazer para combatê-las. Mas o que é a desinformação? O Paulo Pena define pra gente. É um processo, é isso que distingue do simples engano ou de uma opinião mal fundamentada. É uma sequência de atos concebidos por alguém com o objetivo de manipular as convicções do maior número possível de pessoas. E como a gente pode se defender? Ainda na introdução, Paulo Pena nos dá a dica de como combater as fake news. Se aprendermos a ler a informação a que somos diariamente expostos, a que procuramos também, seremos mais capazes de filtrar e escolher. Para percebermos se uma história é parcial, devemos saber colocar-nos algumas questões no momento da leitura. Se a história só mostra coisas de uma perspectiva, se a notícia sugere que os leitores façam alguma coisa ou pensem de uma determinada forma, se o título é enganador, sim, é parcial. A informação verdadeira, ela procura chegar à verdade. Não é uma verdade filosófica, mas aquela aproximação que nos é útil para sabermos mais, razão pela qual as notícias se baseiam em fatos. Se os fatos expostos não mostram nenhuma prova, citações, documentos, imagens e links, então a notícia pode ser ou parecer um rumor, é uma especulação.
Se você se interessar por essa leitura, você pode requisitar o livro na biblioteca da Universidade Fernando Pessoa. Regressamos ao estúdio e à conversa com Daniel Catalão. Agora, por a rubrica ter referido as fake news, aproveito para lhe perguntar como é que distingue, enquanto jornalista, fake news de notícias que são verdadeiramente importantes, informações verdadeiras? A primeira estratégia, como tinha dito há pouco, é desconfiar. Né? Primeiro, desconfio. Quando vejo uma fotografia muito espetacular ou uma informação muito estranha, desconfio logo. E depois faço a estratégia óbvia, a mais simples. É ir aos órgãos de comunicação social e tentar perceber se aquele assunto está lá. Okay? E ver. E depois ver se há discrepâncias ou não. Porque uma das maiores estratégias da desinformação é usar fotografias ou até informações que são verdadeiras, mas descontextualizá-las. E las buscá-las ao passado e colocá-las agora e misturar. E, portanto, o que nós temos que tentar fazer sempre é ir procurar a origem. Agora, tecnicamente, não vou explicar como é que isso se faz, mas hoje é muito fácil fazer uma pesquisa regressiva de imagens, pegar naquela fotografia, andar para trás, tentar perceber quando é que foi a primeira vez que aquela fotografia apareceu e logo a partir daí nós podemos ter a noção de que se nos estão a vender uma história com uma fotografia publicada agora, que nos querem dizer que aconteceu agora ou ontem, e de repente aquela fotografia foi publicada há 1 ano, ou há 2 anos, ou há 3 meses, percebemos imediatamente que alguma coisa está errada, não é? Se a informação não aparece nos outros jornais, alguma coisa está errada. Ou então, tentar pesquisar pelos dados, mas fala desta pessoa, deixem-me pesquisar esta pessoa em concreto, ou este assunto em concreto, ou nesta data, ou ir ao Google e dizer, não, mas vou procurar no período, no intervalo mesmo, porque as pessoas normalmente só escrevem no Google e pesquisam, não é? Mas o Google depois dispara ali imensas coisas. Portanto, se nós pudermos apertar a pesquisa, ajuda logo imenso, que é ir aos avançados e procurar num espaço de tempo muito específico, ou procurar só as imagens, ou fazer... isto dá trabalho, mas as pessoas têm que ter trabalho se querem ter a informação correta, não podem aceitar pura e simplesmente. E depois, pararem um bocadinho, respirarem, ir beber um copo de água e voltar a ler a informação e dizer, não, eu não vou partilhar isto. Porque na realidade é esta, quem partilha informação falsa, nomeadamente sobre alguém, e está a difamar alguém, essa pessoa é o autor da difamação. Mas se eu replicar essa informação, eu sou coautor da difamação também. E as pessoas acham que, por estarem por trás do digital, estão protegidas. Estão protegidas para insultar, difamar, injuriar, para fazer tudo isto. E não é verdade. E, portanto, quando começar a mão pesada da justiça a atuar, as pessoas vão começar a perceber. Eu lembro-me de já há 3 ou 4 anos, a polícia espanhola, no Twitter, avisa, de vez em quando faz tweets a avisar, nomeadamente os jovens, por causa do bullying, e nomeadamente por causa do bullying, a avisar os jovens, não te esqueças que se tu estiveres a partilhar, também estás a cometer o crime. Sim. E isso é preciso atuar, por um lado, fazendo a atenção, chamando a atenção de que as pessoas estão a incorrer num crime, mas depois de continuarem, atuando também. Agora, no Brasil, só para terminar a ideia, porque isto é de facto é novo, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu atuar muito rapidamente, porque atuar sobre os conteúdos publicados na internet é muito complexo, porque eles espalham-se muito rapidamente. Se a ação não for rápida, se a ação demorar 24, 48 horas, é quase impossível travar, não é? Porque aquilo espalha-se como um fogo florestal, sim, não é? É quase como um vírus. É um vírus autêntico, aquilo é terrível, não é? E, portanto, o Tribunal Superior Eleitoral pôde, com a legislação que criou e que foi respaldada pelo Supremo Tribunal do Brasil, pode agir da seguinte forma, que é algo que vem agilizar. Se alguém publicar uma informação falsa, ou for alvo de informação falsa, por exemplo, no Facebook, faz uma queixa ao Tribunal e diz, eu preciso que vocês, isto é falso, retirem, mandem retirar do Facebook. E o Tribunal reconhecer que aquela informação é falsa, dá ordem para que o conteúdo seja retirado. Porém, se ele aparecer no Twitter, ou no Instagram, ou noutro sítio qualquer, era necessário que o queixoso fosse outra vez ao Tribunal dizer, olha, mas isto agora apareceu está a correr no WhatsApp, olha, mas isto agora está no Instagram, olha, e isto, portanto, levaria uma semana. Sim, a desaparecer. E nunca mais acabava. O que o Tribunal decidiu foi decidir em relação ao conteúdo. Se aquele conteúdo já foi julgado como falso, esse conteúdo tem que ser, o juiz pode determinar que ele seja retirado imediatamente das outras plataformas sem haver uma queixa. E, portanto, isto tenta agilizar muito rapidamente. Pode decretar a suspensão de perfis ou de contas.
Se a pessoa for reincidente, pode decretar. Houve uma reunião com as plataformas para acertar tudo isto. E as multas, e os prazos passaram de 24 horas para 1 hora. E com multas fortes a cada hora que passe sem o conteúdo ser retirado. E, portanto, quando as coisas começarem a tocar no bolso das pessoas, não é? que partilham desinformação, isto vai ser diferente. Há um processo neste momento de milícias digitais a correr, houve pessoas que já foram mesmo presas, por causa de partilhar desinformação para tentar desestabilizar o país e a democracia. Portanto, quando isto for levado a sério pela justiça e for considerado um crime a sério, e a desinformação pode ser travada de forma mais eficaz. Exato, através da penalização. Tem que ser. Fazemos agora mais uma pausa. Vamos introduzir outra rúbrica, desta vez de Cláudia Moreira, que nos vai sugerir 2 leituras que estão completamente dentro deste tópico. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Cláudia Moreira, aluna do doutoramento em Ciências da Comunicação da Universidade Fernando Pessoa. Eu aceitei o convite para participar do Leituras no Ecrã e eu tenho 2 títulos para apresentar para vocês. O primeiro é da jornalista Patrícia Campos Melo, A Máquina do Ódio. O segundo é do professor português Nelson Ribeiro, Desinformação Online, o impacto da propaganda participativa. Os 2 livros tratam da ameaça à democracia em decorrência da manipulação das informações. Neste livro, a jornalista brasileira Patrícia Campos Melo, no livro A Máquina do Ódio, ela relata a sua experiência em 2018 de uma série de reportagens sobre o financiamento de fake news. E ainda ela fala sobre o uso ilegal do WhatsApp para manipular as pessoas durante o período eleitoral brasileiro. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro processou a repórter, exigindo que ela revelasse a identidade de suas fontes jornalísticas. Bolsonaro perdeu o processo. Entretanto, a jornalista Patrícia Campos Melo sofreu um grande trauma. Ela tornou-se alvo de uma violenta campanha de difamação e intimidação. O livro de Patrícia Campos Melo, A Máquina do Ódio, ele é importante para todos aqueles que querem entender a comunicação. Já o livro Desinformação Online, do professor Nelson Ribeiro, é importante porque ele discute 2 ideias fundamentais: a centralidade da desinformação na vida das pessoas e da influência das decisões coletivas. E ele ainda dialoga com o leitor sobre como a desinformação representa um risco para a vida em sociedade. Ele aponta que o debate deve ser pela via da literacia, ou seja, que as pessoas sejam educadas a entender as mídias e a entender a informação. As 2 obras são importantes para aqueles que querem entender o quanto as democracias estão sendo ameaçadas no mundo hoje. E estas são as minhas 2 indicações para o Leituras no Ecrã. Boa leitura! Regressamos à conversa com Daniel Catalão e nesta rúbrica é-nos falada da manipulação online e a forma como as tecnologias conseguem influenciar a informação. Por isso, aproveito para lhe perguntar, na sua opinião, até que ponto é que a inteligência artificial consegue beneficiar aqui a procura de informação ou até que ponto consegue aumentar a desinformação? Eu vou falar da coisa mais preocupante hoje em dia e para o futuro e que vai complicar isto tudo ainda mais, que tem a ver com o deepfake. Porque nós até agora estávamos muito preocupados com as fotografias e com os textos, mas o deepfake está cada vez mais forte. O que é o deepfake? É o pegar em rostos de pessoas e em declarações de pessoas e alterar, colocar a voz, colocar a pessoa no fundo a dizer coisas que não disse. Que não disse. Okay? Portanto, era pegar em mim e eu estar a dizer coisas que não disse. Ou com uma voz sintetizada, ou recorrendo inclusivamente à minha própria voz, a coisas que eu já tenha dito no passado, mas no presente. E, portanto, misturar o vídeo e nós termos um vídeo da pessoa que é ela própria a dizer coisas que nunca disse ou que já disse noutras circunstâncias. E quando isto é muito bem feito, é muito difícil perceber que é real.
E isto vai subir um nível na desinformação. Porque aí nós estamos a olhar e dizer, não, mas isto não é montagem, é a pessoa que está mesmo a dizer. Não, é uma grande montagem, com inteligência artificial aplicada à imagem e aplicada à sintetização de áudio. E isto vai elevar, de facto, a desinformação para um outro nível. E se estivermos a pensar em brincadeiras, pronto, é brincadeira. Mas se estivermos a pensar numa declaração de um chefe de Estado dos Estados Unidos, da Rússia, ou da Coreia do Norte, ou da Coreia do Sul, ou do Reino Unido, pessoas muito importantes da Alemanha ou de França, isto pode provocar aqui graves problemas, não é? Ou de um grande empresário a dizer algo sobre o mercado financeiro, por exemplo, pode levar a um pânico financeiro, não é? Portanto, as consequências podem ser muito fortes. Mais uma vez, é preciso literacia mediática, é preciso que as pessoas se protejam daquilo que vem online. E da mesma forma que têm cuidado com as chaves de casa e que têm cuidado com o seu multibanco, têm que ter cuidado com os conteúdos que têm dentro das suas redes sociais. Exato. E terminamos por aqui. Agradeço mais uma vez a sua presença neste Leituras no Ecrã e agradeço também as suas dicas, que foram muito úteis, de facto, para os nossos espectadores que vivem numa sociedade que está repleta de informação. Somos cada vez mais bombardeados com informação e que é uma tarefa difícil escolher as melhores fontes e a informação que é, de facto, verdadeira e verosímil. Foi um prazer. Obrigada. Obrigado. Quanto a nós é tudo. Obrigado por terem assistido e esperamos tornar a encontrar-vos no próximo Leituras no Ecrã.